Olá a todos, tão bons? Há tanto tempo que a gente não se fala. Eu hoje pensei vir-vos contar uma historinha. Uma história de uma minha amiga. É uma menina que agora já é crescida, mas desde pequenina me contava histórias. Chama-se Celina. A Celina é uma menina que me contou uma história mais ou menos quando tinha mais ou menos a vossa idade. Vocês querem ouvir? Então vamos lá. Com a curiosidade sempre anunciada no seu olhar, Celina, ansiosa, perguntou: Professor, professor, venha aí o dia da mãe. O que é que vamos fazer? Que trabalhinho vamos realizar? O que é que lhe vamos dar? De sorriso enigmático, o professor respondeu-lhe de pronto: Ouve lá, Celina, o que é que tu propões? E se tu procurasses dentro de ti? Certamente encontrarás uma prenda que lhe queiras oferecer. Celina baixou o olhar muito pensativa e o silêncio cresceu e encheu a sala de aula. Foi a Marta, com uma voz doce e meiga, que quebrou aqueles deliciosos momentos e, de dedito espetado no ar, disse: Vamos para o jardim, professor, a minha mãe é uma flor. Alguns alunos, pouco convencidos, acenaram afirmativamente. Os seus olhares contradiziam os seus movimentos. Entre eles, o Márcio arriscou: a minha mãe é Joana. Eu acho que se eu encontrasse lá fora uma Joaninha, ela ia gostar. E o entusiasmo foi entrando pelos diferentes motivos. E uns e outros encheram as cabecitas com hipotéticas atividades naquela saída para o ar livre. Aguardavam expectantes a opinião do professor, que depois de consultar o plano de aula, pausadamente afirmou: Bom, que seja. Vamos então seguir a opinião da Marta e do Márcio, e de todos os que não falaram, mas que no silêncio audível mostraram a vontade de observar a natureza. Pegaram nos chapéus e ordenaram-se em pares e em fila. Preparavam-se para sair quando a Ruth pediu: professor, posso levar o telemóvel que tenho na mochila? Não é para fazer chamadas. Eu gosto muito de fotografar. E com certeza encontraremos alguma novidade digna de registro. Ai, essas modernices. Será que não conseguem usar as vossas memórias? Retorquiu o professor, fazendo um trejeito na sobrancelha. A sua expressão era mesmo patusca, evidenciando aquele leve sorriso condescendente. Vá lá, professor. Há pormenores que eu gosto de rever com calma, insistiu a Ruth. E o professor acedeu ao pedido. Seguido depois de algumas recomendações. É só para lembrar. O respeito é para ser vivido. A natureza é a casa de todos os seres vivos, portanto... Não vamos falar alto nem assustar os animais, disseram os meninos em coro. Nem vamos calcar canteiros, nem estragar plantas e flores, lembraram as meninas. Descontraídamente, mas com civismo, lá foram e saíram da escola em direção ao Parque dos Sonhos. As crianças tinham razão, pois aquele parque era repleto de motivos para todos. Um grande horto, um jardim tropical, árvores frondosas para desfrutar de umas sombras frescas enquanto se merenda ou descansa, e um parque das brincadeiras e mais um riacho, ladeado de grutas e lugares recônditos que vinha desaguar num grande lago, onde patos selvagens e cisnes brancos e negros deslizavam elegantemente. Era o paraíso de muitas aves, de insetos coloridos e de muitos outros animais que só a curiosidade infantil encontrava. A visita iniciou-se no horto e foi orientada por um funcionário.
Este ia completando com explicações e respostas a informação que faltava nas plantas, nos arbustos e árvores adquiridas recentemente. Vocês nem imaginam a alegria da Ruth agarrada ao telemóvel. Os tamanhos, as formas, as cores, a forma das folhas e de todas as plantas e árvores, tudo era motivo para ela fotografar. Estavam a chegar à entrada do jardim quando o professor propôs: Meninos, vamos entrar no jardim. Tenho um desafio para todos vós. Procurem a flor que mais se assemelhe, que represente, que vos faça lembrar a vossa mãe. Disseram eles. Isso é difícil. Retorquiu o professor. Sim, reparem bem. Há flores comunicativas, associadas em cachos, outras de porte altivo, são imponentes, poderosas, outras parecem tímidas, tristes, singelas, outras parecem sorrir, outras parecem pensativas, outras ainda acolhedoras, delicadas, e algumas muito frágeis e deleitosas. Ainda outras com os seus perfumes mais ou menos intensos, com cores vivas e outras de cores mais suaves. Sintam todas essas fragrâncias que ativam todos os nossos sentidos e emoções. E os meninos lá partiram. O apelo foi contagiante. A entrada do jardim era ladeada de muros verdejantes pintalgados de glórias da manhã, azuláceas e brancas, que davam as boas-vindas a todos. Os alunos dispersavam-se pelo jardim, dirigindo-se aos diferentes canteiros. Um pequeno grupo parecia estonteado sem saber por onde começar. Ruth, metodicamente, deliciava-se agarrada à câmara do telemóvel. O Márcio ajudava-o na tarefa escrevendo os nomes de cada flor fotografada. No bloco iam aparecendo nomes pouco comuns: flor de corriola, estrelas azuis, aranhas, pipocas, maravilhas, cana da Índia, Osaka siri, oleandros, ou cevadilhas, margaridas de olho preto, dálias de cores, tamanhos e feitios diversos, cachos de magnólias, trompetas e cristas de galo, flor de arroz, estrelícias, broteias, alfineteiras e torrões de açúcar, gaitinhas e novelos, dendróbios e never-never, alteias ou malva rosa, catleias e helicónias, martinetes e estrelas da madeira e tantos outros nomes numa lista que parecia não ter fim. Celina, isolada dos restantes colegas, observava tudo muito compenetrada. Andava agora nos canteiros das gerberas, sob a proteção de vários ramos de bugambílias rosas choque, brancas e rosáceas. O professor olhava à distância ao reparar nos movimentos da sua cabecita girassol e do seu corpo elevador. Parecia adaptar-se à altura e posição de cada flor. Se pudesse cumprimentá-las e conversar com elas, talvez fosse isso que a menina fazia. De quando em vez, um outro aluno acercava-se do professor para pedir algum esclarecimento ou para partilhar alguma descoberta. Instantes depois, o professor fez sinal para que todos se juntassem naquela clareira, avisando que só restava mais 15 minutos de permanência naquele jardim. Celina, apressada, dirigiu-se para o espaço que se adivinhava enorme, coberto de chapas transparentes que abrigavam um mundo de flores especiais. Celina parava fascinada com a variedade de falanópsis, sapatinhos e orquídeas, e ainda sorriu de novo e se baixou a observar os antúrios de diferentes tamanhos e cores muito exóticas. Depois, muito pensativa, foi sentar-se num banco rodeado de lanternas arco-íris. O professor acercou-se e perguntou: Então, Celina, tu já terminaste? Já identificaste a tua flor? Qual corrente de um jovem rio? A menina respondeu: Não, professor, não encontrei nenhuma flor que seja tão perfumada como a minha mãe, nem tão colorida como ela.
nem tão mágica, nem tão delicada e sábia como as suas palavras, nem tão terna como o seu sorriso, nem tão divertida, nem tão forte, nem com tantas pétalas como a sua paciência, nem com um cálice tão acolhedor como o colo e o abraço da mãe, nem... Olha, professor, há algumas flores que têm um bocadinho da mãe, mas nada que se compare ao seu amor. Por isso, eu não consegui eleger nenhuma. Enternecido, o professor, olhando-a, disse: Olha, vem aí a Marta. Pode ser que ela te traga alguma ideia. E a Marta, que ouvia parte da conversa, sugeriu: Celina, por que não juntas umas tantas flores que mais gostas e compões um ramo? Nem pensar, respondeu prontamente a Celina. Um ramo com todas as flores do mundo não chegava para representar a minha mãe, nem para a presentear como ela merece. E ali, entre os três, instalou-se um silêncio. Os alunos foram chegando para terminarem a visita do jardim e passarem ao Parque das Merendas. Durante o caminho, as crianças foram comentando com os pares as suas escolhas, enquanto Celina ouvia, sorria e pensava. Chegado ao Parque das Merendas, os colegas prepararam-se para lanchar e Celina procurou uma mesinha junto ao ribeiro. Que floridas estavam as suas margens e que límpidas estavam as suas águas. Chamou o professor para lhe mostrar muitas das flores espontâneas que coloriam aquele recanto e alegremente segredou-lhe: Olha, professor, já sei o que vou dar à minha mãe. Já, Celina? Já. Vou escrever-lhe esta história, embrulhada no abraço mais fofo do mundo. Vou convidá-la para vir passar o dia aqui comigo. E quando ela escolher aquelas flores ali, a última, aquelas da última cor do arco-íris, eu vou prometer-lhe que vou ser alegre e feliz. Vou ser boa e generosa como ela. Eu vou ser grande. Vou prometer-lhe ainda que irei trabalhar muito e fazer muitas coisas bem feitas para ela sentir muito orgulho em mim. Eu vou ser o seu jardim. Gostaram? Esta história depois terminou com um texto. Um texto que eu vos vou ler. Não sei se é prosa, se é poesia, se é prosa poética. Vós é que de decidir. Quereis ouvir? Então, diz assim: Ensina-me a ler, mãe. Eu nasci de ti, e em ti eu leio os teus gestos e afagos, o teu olhar e o teu sorriso, o teu querer, o teu ser, o teu sentir. Leio-te a cada instante, mãe. Leio-te a pele e a energia. Eu leio-te sempre, mãe. E pela tua mão, pelo teu estar, pelo teu dar, eu vou descobrir o hoje, o ontem e o devir. Ensina-me a ler, mãe, as plantas a florir, a música e o trinado dos seres, da harmonia, da vida e do despertar. Ensina-me a ler, mãe, a alegria de cuidar, o respeito de estar, de contribuir, do bem dizer e do viver. Ensina-me a ler, mãe, a felicidade. Celina.